Vamos juntos! Você que tem interesse nesse assunto, aumenta o som da TV e presta bastante atenção. De acordo com especialistas, os benefícios do jejum podem ser comparados aos benefícios que a prática de atividades físicas traz ao corpo humano. Além disso, a prática dessa dieta, segundo este estudo científico americano, está associada à redução de doenças cardiovasculares, câncer e ainda no tratamento de diabetes. E quem vai explicar para a gente esse assunto é o médico da família e nutrólogo, Dr. Alexandre Rocha. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, já envia agora para a gente a sua mensagem aqui através do WhatsApp. O número é 12 98266 0004. E como sempre eu digo, já deixa esse número aí salvo na sua agenda para você, quando ver um especialista aqui do seu interesse, mandar aqui a sua dúvida, a sua sugestão, tirar aqui com a gente aquela dúvida que fica te incomodando. Os nossos especialistas podem te ajudar. Tá bom? Seguinte, doutor Alexandre, tudo bem? Obrigada pela participação aqui no Vida de Saúde hoje. E é um prazer recebê-lo aqui. Tudo em ordem, é bom. Tudo em ordem, é bom estar aqui com vocês novamente. É sempre uma alegria participar do Vida de Saúde e conversar com tanta gente boa aí que quer cuidar do corpo, cuidar da saúde. Isso é maravilhoso. Todos queremos, doutor. E agora é o seguinte, jejum. A gente fica em dúvida porque a gente já ouviu falar de jejum em várias épocas da nossa vida, desde a infância. Eu lembro dos meus pais jejuando e achava que era uma prática impossível, mas hoje em dia esse conceito de jejum tem mudado e as pessoas estão mais antenadas. E a nossa equipe foi para perguntar para a galera para saber se eles praticam, o que eles acham sobre o jejum. Vamos acompanhar. Jejuar é uma prática antiga e praticada por muitos. Por isso, fomos até as nossas redes sociais para descobrir o que os nossos amigos acham sobre esse assunto. Bom, a Márcia Oliveira fala que gosta de praticar o jejum. Ela diz o seguinte: faço jejum pois os benefícios são enormes. Essa prática me ajuda na parte espiritual e física. A Luciana é outra que gosta do jejum, principalmente o intermitente. Ela conta o seguinte: pratico o jejum de 16 horas todos os dias. Realmente, Luciana, o jejum pode fazer parte da nossa rotina, mas o acompanhamento de um profissional de saúde pode ajudar a não exagerar um pouquinho, ok? A Pauline Isael também é desse time. Eu faço todos os dias. Tomo café da manhã, almoço e só. A próxima refeição será só no outro dia. Eu amo jejum, ela diz. Bom, Pauline, nós ficamos muito felizes que goste de se cuidar e se sinta bem com essa prática. A Emanuele já pratica o jejum há anos. Ela nos conta que no início chegou a jejuar por 18 horas diariamente. Durante 2 anos perdi muito peso, mas hoje faço o protocolo de 16 horas apenas. Realmente, conhecer o corpo e praticar o equilíbrio é fundamental, né, Emanuele? Bom, a Kellen contou pra gente que o jejum proporcionou a melhor experiência da vida dela. Ela diz assim: já fiz vários. O maior deles durou 21 dias só tomando água. Hoje pratico o jejum intermitente porque estou amamentando e não posso restringir muito. Nossa, Kellen, guerreira, hein? 21 dias só com água? Haja força de vontade e controle. Parabéns! Agora, tem gente que faz jejum para buscar comunhão com Deus. Esse é o caso da Francisca. Ela diz assim: o jejum é uma bênção. No decorrer da minha jornada cristã, tenho desfrutado experiências maravilhosas através dessa prática de fé. Assim como a Francisca, a Marielle Rodrigues também pratica. Ela conta assim: faço jejum com o objetivo de crescimento espiritual há 5 anos. Uma vez por semana durante 24 horas. Não é fácil, mas é muito recompensador, explica ela. É isso aí, Marielle. Mas tem gente que não consegue fazer jejum não, viu? A Marli Soares nos conta o seguinte: já tentei, mas não consigo. Fico triste, pois gostaria de jejuar. Fica calma, Marli. Hoje nós vamos passar dicas importantes sobre esse assunto. A Carla Sobieski também não faz. Ela diz assim: não faço porque tenho arritmia cardíaca. Quando fiz, passei muito mal. Realmente, Carla, não podemos ir contra os limites do nosso corpo.
Mas entre tantos comentários, fica aqui a nossa dúvida. Qual a melhor forma de fazer jejum? Pode ou não pode? Caramba, o povo tá afiado no jejum, muita gente praticando jejum. E existem diversos tipos de jejuns, e é sobre isso que eu quero falar com o doutor Alexandre agora. Fala os principais, doutor. Tem jejum, e queria que você comentasse inclusive sobre o jejum intermitente. Quais são os principais tipos de jejum? Tem várias formas de fazer jejum. Eu vi algumas pessoas falando aí de jejuns longos, né, de 21 dias só na água. Esse é difícil da gente endossar assim do ponto de vista de saúde. Mas tem jejuns mais razoáveis, por exemplo, o jejum intermitente, que é um jejum que acontece, como o nome diz, um tempo de jejum e um tempo alimentando. E aí, essa duração do tempo de jejum, ele varia também. Então, tem gente que faz jejum intermitente de 5x2, faz 5 dias normais na semana, 2 dias de 24 horas de jejum. E normalmente já é recomendado para quem já se experimentou, quem se conhece, quem já fez alguma vez. O jejum, normalmente, ele começa antes do jejum, porque ele precisa de um preparo. É como a Marli falou, né, que estava tentando fazer jejum e não conseguiu. Como que faz isso? Então, é importante ter um preparo. A gente pode fazer uma analogia como se fosse uma criança mimada. O nosso corpo, acostumado com uma grande abundância de nutrientes, de alimento, ou calorias muito fáceis que absorvem e digerem muito rápido, ele fica com um ajuste no metabolismo. Se do nada a gente muda o metabolismo para uma outra forma, o corpo pode ter dificuldade de se adaptar. Então é importante a gente trabalhar na adaptação. Muita gente falou, inclusive você fala aqui também, que o jejum traz muitos benefícios, evitando inclusive até doenças. Mas o jejum é para todo mundo? Por que tem algumas pessoas que passam mal? Eu perdi o nome dela, que eu fiquei com o sobrenome, né? Sobieski, que falou que tem arritmia e que teve dificuldade no jejum. Meu palpite é que a dificuldade dela não foi por causa da arritmia, mas sim o jejum num corpo mal preparado, ele pode desencadear algumas reações e pode até a arritmia que ela já observou, que ela já conhece o diagnóstico, pode ser desencadeada ou pode ter um mal-estar que deu uma cutucada lá no coração e a pessoa se sente mal. Normalmente, pessoas que têm algum tipo de enfermidade precisam de orientação para trabalhar o jejum. Quem não tem nenhum tipo de enfermidade ou que tem, mas já se conhece, pode trabalhar o jejum. Tem gente, a gente viu alguns leitores, né, o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais falando sobre o jejum, já fez jejum de 18 horas e baixou para uma janela de 16 horas. Enfim, tem a questão do propósito, por que eu estou fazendo o jejum e os meios, né, como que a gente vai trabalhar esse jejum, como que a gente vai chegar lá. Tem várias perguntas chegando aqui pra gente. Hoje vai ser difícil segurar todas as perguntas e, ao mesmo tempo, também desenvolver o assunto que a gente combinou aqui com o doutor Alexandre. Mas eu queria saber o seguinte, quando a gente faz um jejum de um item específico, é considerado jejum, já traz benefícios? Eu vou jejuar, por exemplo, mas vou continuar comendo frutas durante o dia. Tá valendo? É uma forma de jejum, mas tecnicamente não é jejum. Tem gente que na época da quaresma se abstém de algum alimento, carne, chocolate, alguma coisa que gosta muito. Nesse sentido, acaba sendo uma forma de autopenitenciamento, enfim, não é interessante. Quer dizer, enfim, não estou questionando a motivação religiosa, mas ele não é uma forma de jejum. Claro, isso vai trazer uma consciência espiritual e isso é muito importante. O jejum também é muito sobre autoconhecimento. Sim. Então, acaba tendo essa participação, sim. Mas a maneira como a gente faz o jejum, ela pode ser muito diferente. A gente teve uma amiga que falou que fez jejum de 21 dias com água, né? Então, é uma forma. Se a gente exclui algum grupo de alimento, a gente pode, sim, dizer que está fazendo um jejum, mas não é tecnicamente um jejum. Me conta uma coisa, doutor. Se algumas condições físicas impedem o jejum, a gente teve a participante aqui que disse que por causa da arritmia, ela achou que não foi bom fazer o jejum. Alguém está perguntando aqui se com problemas no fígado, esteatose hepática, poderia fazer o jejum sem prejuízo? Pelo contrário, o jejum é uma forma de ajudar a corrigir a esteatose hepática, mas não sem preparo, não do nada, não é assim, a partir de amanhã eu vou começar a fazer isso. Então tem essa questão do preparo. Se a gente fosse fazer uma recomendação, a gente na verdade não está reinventando a pólvora, a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer. Evitar alimentos industrializados, uma alta ingestão de frutas, legumes e verduras, grande quantidade de água, proteínas e gorduras saudáveis no alimento,
evitar a todo custo ficar petiscando, beliscando entre as refeições, e aí a gente está começando a preparar o corpo para uma jornada de jejum. Se a pessoa sente fome depois de menos de 3 horas da última refeição, se ela já começa a ter fome, é porque tem alguma coisa muito errada no metabolismo. Então a gente precisa começar primeiro trabalhando isso aí. Se a pessoa não aguenta 3 horas de jejum, quer dizer que o metabolismo está bagunçado. Então a gente precisa trabalhar isso daí. Legal, interessante. Então, dá para a gente dizer que um dos benefícios do jejum seria a melhora dos hábitos alimentares, porque você falou aí nada de industrializados, bastante alimentos mais naturais, né? Então, posso dizer isso, que o primeiro benefício seria a melhora de todos os hábitos alimentares. O jejum não é uma solução mágica, ele faz parte de uma estratégia ampla de promoção de saúde e cultivo da saúde, mas ele não é uma solução mágica, não é uma pílula dourada que a gente vai tomar e vai resolver todos os problemas da humanidade nas próximas 24 horas. Quem sabe um pontapé inicial ou mais uma ação em conjunta. Mas o jejum também ajuda no processo de queima de gordura. Isso é uma coisa bem importante. A gente teve uma participante ali que falou sobre o jejum e que nas 18 horas ela queimou muita gordura, emagreceu bastante. Isso é um fato, isso acontece. O nosso corpo, é como se a gente ajustasse o nosso metabolismo. Em vez de queimar carboidrato, a gente prepara ele para queimar cetonas, né, que são derivados da gordura. A gente produz cetonas a partir de gordura. Então é como se a gente estivesse treinando uma máquina, um carro, por exemplo, que está acostumado a andar num certo combustível e aí num dia não tem aquele combustível, a gente passa para o outro. Com a diferença que o nosso corpo, nesse processo, é necessário um certo treinamento. Não é nada muito complicado, mas precisa dessas etapas. Tá, doutor, no começo, o jejum, quem não está muito acostumado, pode parecer até um martírio, mas a prática do jejum pode trazer disciplina, não é não? Com certeza. O jejum ele é mais martirizante, ele é mais sofrido para um metabolismo não preparado. E com o preparo, a disciplina ela vai sendo desenvolvida também nesse processo, né? Então a gente consegue desenvolver sim a disciplina e a gente vai ver que passar 5, 6, 8, 12, 18 horas sem comer, às vezes 24 horas sem comer não é nenhum grande sacrifício. Mas para algumas pessoas isso é impensável, justamente porque não tem esse preparo, o metabolismo está com outro ajuste. Entendi. Olha aqui, esse benefício eu gosto muito, que é a clareza no raciocínio e que também não é trazido como um benefício logo primário. Mas realmente ficar sem comer um período de tempo parece que a gente dá uma clareada na mente. Por quê, doutor? Isso é um assunto bastante debatido, depende da perspectiva do pesquisador, mas algumas pessoas argumentam que um raciocínio mais claro nos capacitaria melhor a buscar e encontrar alimento. Dentro de uma perspectiva espiritual, é como se o corpo estivesse menos ocupado em fazer algumas tarefas e a gente acaba dispondo de mais energia para fazer outras tarefas, porque a gente gasta muita energia no processo da digestão. Mas tem uma outra questão que eu acho que é bastante importante, que a clareza do raciocínio, ela é desenvolvida também, é uma coisa que é um exercício, a gente não tem isso de maneira imediata, não tem isso de maneira pronta. Então, a clareza no raciocínio também é uma coisa que é exercitável. Mas tem uma questão bem importante, Teru, nem todo mundo experimenta clareza de raciocínio logo no primeiro jejum. Por quê? Precisa ter um ajuste mental também, uma cabeça muito agitada, uma cabeça ansiosa, privada de alimento, privada de comida, e se isso virar o foco, realmente acaba se tornando uma experiência miserável. Então, vai ser sofrido, vai ser penoso, a pessoa vai ficar lá se martirizando e não vai ser legal. Tá. Temos aqui, tá surgindo um monte de questões aqui e eu queria tentar entender o seguinte: é normal sentir um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de fraqueza para quem está começando a prática do jejum? É normal, mas é como eu tinha comentado antes, se a gente começa a trabalhar essa questão dos bons hábitos alimentares antes de entrar no jejum, a gente já consegue restringir, é uma outra coisa que a gente vai falar mais para frente, que é a janela de alimentação.
você consegue fazer a última refeição de um dia, num horário, e a primeira refeição do dia seguinte, num horário superior aí a 12 horas, que seria tipo um horário para fazer o exame de sangue, a gente já está começando a falar de jejum. Não é um jejum ainda super efetivo do ponto de vista biológico, mas faz parte desse treinamento que é necessário e importante na conquista dessa... De se tornar mestre nesse sentido, né? Quem que está servindo quem? Eu que estou servindo as minhas vontades ou as minhas vontades é que me servem? Muito legal pensar sobre isso e a gente traz aqui, olha, essa questão, o desenvolvimento do autodomínio também com a prática do jejum acaba se tornando um benefício para a nossa vida, né? Em todas as coisas. É interessante porque a gente vive depois da Revolução Industrial, a gente vive uma abundância de alimento no mundo que não tem precedentes. E a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. A partir do momento em que a gente usa a comida para se satisfazer, a gente está dando uma função errada para a comida. A comida tem um monte de funções, tem função social, ela tem memórias emotivas, evoca, né, memórias emotivas, enfim, tem várias coisas relacionadas à comida. Mas se a gente começa a tratar a comida dando a ela uma função que não é dela, que é de trazer satisfação, de trazer alegria, e a comida pode e deve ter essas características, mas ela não deve ser usada para essa finalidade. E aí a gente começa a ter problemas. Então, a gente coloca as coisas na ordem certa, né? Se eu tenho vontade, eu levanto e vou lá e pego, mas a minha vontade, ela está sendo boa para o meu corpo ou ela está me prejudicando? É uma vontade que está me trazendo vida ou que está me trazendo morte em aprestação? Muito interessante pensar sobre isso. Um outro benefício do jejum, agora fisiológico, né? Ele acelera o metabolismo, é verdade, doutor? É interessante esse aspecto porque durante o jejum a gente força o corpo a fazer algumas coisas que ele normalmente não tem, que é a restrição de energia. Quando a gente tem uma restrição de energia, a gente é obrigado a modificar o metabolismo energético, especialmente o metabolismo de insulina. Então, os nossos níveis de insulina precisam diminuir. Durante o jejum, a gente não tem a aceleração do metabolismo, mas a gente torna o metabolismo mais eficiente. Como que acontece isso? Imagina uma empresa, você tem uma empresa grande, está com a máquina super inchada, vacas gordas, bonança, tudo tranquilo, você consegue absorver vários funcionários, gente cara, enfim, mas aí vem uma crise. Nessa crise você precisa cortar custos, você precisa enxugar a máquina, você precisa otimizar os seus processos, a mesma coisa acontece no corpo. Então, quando a gente trabalha a questão do jejum, a gente faz com que o metabolismo não fique exatamente acelerado, mas ele fica mais eficiente, e a gente força essa eficiência. Então, a gente está transformando um corpo que estava mimado, com uma sobreoferta de macronutrientes, de energia principalmente, e a gente está direcionando esse corpo para ficar mais disciplinado no consumo e no uso da energia. E isso tem impactos positivos, inclusive na questão de doenças, porque células que estão mal funcionantes ou células doentes, em alguns casos células cancerosas, ou a gente poderia falar de doenças inflamatórias, todas elas acabam tendo um impacto muito grande através do jejum. E eu acho que combina com isso aqui, olha, o sétimo benefício aqui do jejum, que é a desintoxicação do corpo. Até engasguei aqui. O detox, famoso detox aí. Tem gente que busca o jejum exatamente pensando nisso, pensando no detox. E não é só um detox para o corpo, né? Essa questão do detox, ela é muito ampla, né? Normalmente, essas formas mais longas de jejum, elas são bem coerentes, elas são bem apropriadas dentro desse contexto de desenvolvimento espiritual. Pensando em saúde, período maior do que 24 horas de jejum, ele não é interessante. É claro que você pode fazer isso mais de uma vez na semana, mas não 21 dias aí só na base de água ou só... enfim, isso acaba gerando problema. Mas quando a gente tem um desenvolvimento, né, trabalhando o jejum dentro desse contexto, e a gente consegue trazer esses benefícios do autocontrole, da alimentação saudável, tudo isso vem num crescendo e a gente consegue levar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito para um grau de desenvolvimento e de autocontrole que acaba coroando, né, todos esses esforços dessa forma. Muito legal. Agora é o seguinte, gente, choveu de interação aqui. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua preocupação também é muito válida. Várias perguntas do Dr. Alexandre acabou respondendo aqui. A gente selecionou algumas outras para trazer para ele agora. Vamos mostrar aqui a primeira, que é a seguinte. Daniel Bergamo
pergunta se jejum intermitente é indicado para quem tem esteatose hepática. Já falou. Pois é, aqui. você me jogou essa pergunta e eu acabei não respondendo, né, Teru? Sim, Daniel, o jejum ele é fundamental para quem tem esteatose hepática. O mecanismo base da formação da esteatose hepática é um exagero, uma sobreoferta de energia, seja de maneira absoluta, ou seja, a gente está consumindo muito mais calorias do que a gente gasta, ou seja de maneira relativa, porque a gente oferece uma quantidade de energia muito grande no momento curto e aquela enxurrada de energia, o corpo começa a ficar desesperado com aquilo, o pâncreas inunda o sangue com insulina e isso é tudo mandado para o fígado para ser transformado, estocar esse carboidrato normalmente que absorve muito rápido e é transformado em gordura e o fígado acaba acumulando uma parte dessa gordura. Então sim, o jejum intermitente tem uma participação importante. Legal. Vamos para a próxima pergunta que chegou aqui. O José Wilson pergunta, quanto tempo a pessoa pode ficar em jejum? Ele já respondeu aqui, José, olha, mas vale relembrar, doutor? Nem todo mundo vai conseguir fazer um jejum de 3 horas de cara. Quem está com metabolismo bagunçadão, que está ou que tem uma resistência muito alta à ação da insulina, está com uma insulina super alta, essas pessoas vão ter dificuldades em fazer 3, 4 horas de jejum. E aí tem essa necessidade de comer de pouquinho em pouquinho. Aí quando a gente começa a acertar a alimentação, o metabolismo vai se ajustando e a gente consegue fazer períodos longos, né? Respondendo assim de maneira bem extrema a pergunta, a gente tem uma amiga que ficou 21 dias só em água. A gente tem na Bíblia Jesus que ficou 40 dias. Mas é como eu tinha comentado, essa questão, pensando em saúde, não é recomendado. Mas Legal. A gente pode perfeitamente ficar de maneira saudável em jejum por um período de 24 horas. Tem mais uma interação, vamos ver. Olha, a Cleide pergunta se quem tem resistência à insulina pode praticar jejum intermitente. Doutor, reforça pra gente Cleide, aqui. Cleide, pode sim. É importante ter acompanhamento, essa é a parte mais importante. É importante que você tenha um nutricionista que entenda do assunto e trabalhe Legal. isso. Não é muito comum, porque até bem recentemente nas faculdades de nutrição era ensinado que as pessoas deveriam se alimentar de 3 em 3 horas, que é um mito, um negócio que foi derrubado. Mas é aquela história, né? As mentiras repetidas à exaustão acabam se tornando verdade. Então, a gente tem esse problema aí. Mas, sim, é possível, é importante ter um acompanhamento justamente porque a gente não sabe qual vai ser a resposta do seu corpo, como exatamente está funcionando o seu metabolismo. Mas se você se conhece, se você tem condições e tem alguém que te acompanhe, sim, você pode fazer isso sim. Inclusive, o jejum é a forma mais eficiente não só o jejum, é o jejum associado com a janela de alimentação, a maneira mais eficiente de ajustar no nosso corpo essa questão da resistência à ação da insulina. Legal. A última pergunta que a gente traz aqui para você responder é a seguinte, doutor. A Bruna está perguntando, estou grávida e queria saber se me traria prejuízo se ela jejuasse. E aí? Bruna, a melhor resposta que eu posso te dar é, você não deve jejuar, você já está gerando uma vida, você já tem uma boa parte dos seus nutrientes está sendo direcionado para esse bebê. É possível jejuar na gravidez? Sim, mas é uma daquelas situações excepcionais que precisam de um acompanhamento bem rigoroso, bem criterioso, não só com nutricionista, mas normalmente com uma equipe multiprofissional, médico, nutricionista, que tipo de atividade física essa pessoa está fazendo durante o jejum, enfim, é uma questão bem complexa. Tá certo, doutor Alexandre, nutrólogo, médico da família, participou aqui no Vida e Saúde hoje. Muito obrigada e eu espero você aqui outras vezes para falar mais sobre esse assunto. Muito bom, viu? Com certeza, será uma satisfação, Teru. Tá certo, olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo na volta. Se prepara porque tem Pilates em casa com a professora Carla Nassif, já tá aqui. E você que quer fazer um brownie sem farinha, essa receita a gente te ensina aqui hoje no Vida e Saúde, que volta já já.